partida que aconteceu do teste com o Tal, né? Foi um campeonato nos Estados Unidos por equipe em 1957. Né? Então aí a importância de conservar os bispos para obter vantagem no final é crucial nessa situação. Vamos ver aí, né, a partida. O Tal tá de negro, jogou C5. Depois o seu adversário jogou cavalo F3. Depois que jogou cavalo F3, o Tal jogou cavalo C6, né? E depois disso, ele não jogou o D6, optou fazer logo esse lance aí, né? Também é super importante porque aí pode ir para uma dragão acelerada ou então ir para a clássica direto, né? Ele joga D4, que é o lance importante da abertura dentro da siciliana. E claro, evidente que um tal captura em D4, cavalo captura em D4, né? Depois disso aí, joga o nosso amigo tal, joga o cavalo F6, né? Atacando o peão, né? Observem que o D6 não foi feito ainda, né? Porque o tal tinha uma pretensão de fazer um dos lances mais avançados, né? Depois disso aí, cavalo F6, joga o cavalo C3, que é aquele lance que é importante acontecer contra a siciliana, trazendo um ataque para futuramente trazer um ataque inglês, um ataque Kelris, depende aí qual vai ser. Depois disso, agora o tal faz o lance de D6. Você vê que a ordem não resulta aí no resultado do produto aí. Aí depois jogando D6, jogando G3, né? Para aquela variação que eu falei sobre o ataque inglês, né? Que ele poderia jogar direto e o G4, né? Só que o G4 só seria legal se fosse dentro da Chivinink. Jogando G3 para fenquetar o bispo. Aí joga o G6, né? Para entrar para uma variação joga dentro do dragão. Aí G2. Depois aqui no lugar desse G2 seria mais interessante jogar cavalo, né? Cavalo de 3, né? Que é o cavalo aí em E2 seria mais interessante. Mas no caso aí, se para não ter aquela questão de tomar a dama no caso de cavalo capturar em D4. Depois disso aí, cavalo captura D4, né? E dama captura D4. Aí bispo G7. Depois de bispo G7, roque e roque. Depois de roque, né? As brancas temendo algum lance aí e tomar a dama, ela colocou a dama mais tranquila em D3. Jogando a dama em D3, temos o bispo E6, que eu acho um lance até um pouco ruim, porque vai ficar fechando aí uma diagonal e o peão que não é avançado. Mas aí temos que levar em conta que é o Mikhail Tal, não é nós, né? Então, com certeza, ele está vendo muito além do que a gente pode imaginar quando ele fez esse lance. Mikhail Tal é um mago de riga. Depois disso, joga-se cavalo D5, né? Aí Mikhail Tal se apodera da coluna com torre C8. Aí dando pressão, né? E fechando aí a diagonal do bispo aí em fianqueto. Joga aí, depois joga C3. Depois de jogar C3, né? O Mikhail Tal
tenta agora uma possível ruptura mais na frente com torre em E8. E essa torre em E8 é até para poder, né, ajudar que a dama possa se mover aí, né, sem que perda o peão de E7. Depois disso, o adversário de Mikhail Tal vai jogar bispo E3. Jogando bispo E3. Que aí ficaria mais ativo se jogasse o bispo em G5, né? Mas a Mikhail Tal começa a jogar agora com a dama, trazendo dama para A5. Depois disso joga H3, H3, H3. Pronto, é porque tá ruim aqui. H3, para evitar que esse cavalo aí dê um salto aí para a casa de G4, que, né? Isso é porque aí é melhor, e seria ficar até melhor para as brancas, né? Jogasse também, se jogasse A4 também seria interessante. Mas tudo bem. Aí como é o Mikhail Tal faz um outro lance mais fantástico ainda, que é jogando dama A4. Esse lance de dama A4 é aumentando a pressão do peão de E4. Lance fantástico. Aí torre em F1, torre de E, ou torre de F1 para E1. Aí B5, agora vai o avanço dos peões, que isso é muito interessante na siciliana, quando traz esse espião, né? O acompanhamento desses peões são muito fantásticos na ala da dama, quando a gente joga de siciliana, porque a subida desses peões são fantásticos, né? Agora já não é interessante jogar bispo G5. Naquela hora, no lance 13 já é interessante, mas aqui já não acontece, não seria muito interessante, mas ele acaba jogando bispo G5. Por quê? É uma perda até de tempo aí, porque as brancas, né, poderiam ter jogado aí cavalo captura em F6, no cheque, né, porque seria mais interessante, forçando até as trocas dos bispos, mas as brancas não deram nem importância devido a esse bispo das casas, né, das pretas do tal. E parece que o cara esqueceu que estava jogando com o Mikhail Tal, né? Que o Mikhail Tal vai e captura em D5. Captura D5. E bispo F5 ameaçando a dama. E a dama é forçada a ir para D2. E agora faz o lance de B4. Pressionando esse peão de G3, de C3, que é o ponto mais fraco das pretas, né? Aí joga C4, porque não valeria tomar, porque tinha torre em C2, né? Mas aí Mikhail Tal não estava nem a mínima, pensou também em atacar esse C2, jogando dama C2, um ótimo lance. Se ele capturasse, né, tinha torre em C2. Mas jogando em C4, Mikhail Tal ainda continua com a pressão, jogando a sua dama em C2. É um ótimo lance também, que dama captura C2 e bispo captura C2. Agora sim, você vai ver a importância do bispo bom das pretas, porque esse bispo agora vai fazer coisas fantásticas. Chegou aí, você vai entender por que eu falei sobre conservar os bispos bons para obter vantagem no final. Que agora ele vai obter as vantagens no final com esse bispo nessa situação. Porque agora torre de A em C1, bispo D3, forçando ali a pressão no peão de C4. Dama, olha, a torre em E3, né? Que poderia ser jogado B3, mas não seria tão interessante, porque dava vantagem para
para as negras, né? Por exemplo, se jogasse B3, né? Aí jogariam bispo B2, né? Jogando o bispo B2 direto, né? E dava vantagem aí nessas trocas para as pretas. Então jogou torre E3. Aí agora sim, bispo captura C2, B2 quer dizer, outro lance bom do Mikhail Tal. E torre, né? Captura D3. Bispo captura em C1. Bispo captura C1. Né? Depois de bispo captura C1, torre captura C4. E depois bispo D2. Bispo D2. Depois de bispo D2, né? Depois de bispo D2, torre B8, que é outro lance bom, sustentando o peãozinho. Aí jogar agora bispo E3, depois A5. E agora a pressão é mais forte. Os bispos agora seguem sem ter um jogo satisfatório, né, porque os bispos agora caíram. E enquanto isso, as pretas agora ameaçam criar um perigoso peão passado. Agora vem os peões passados, falando sobre a questão desses dois peões. Na subida deles na siciliana, são muito pesados. Então, se vocês estiverem jogando a favor desses peões, né, for com vocês, conservem eles. E se for contra esses peões, destruam eles antes que eles façam algum estrago. Né? Depois disso, o adversário do Mikhail Tal jogou torre D2. Né? E depois o Mikhail Tal disse: eu vou avançar meus peões, que agora eu estou começando a criar um peão passado. Jogou A4. Depois de bispo F1, jogou torre C1, cravando o bispo. Aí depois torre B2, tentando tomar um peão que não dá como tomar. Aí agora joga torre A1, rei G2. Aí A3 ameaçando a torre de se sair daí. Depois disso, torre joga para C2. E outro lance magnífico do Mikhail Tal, que eu achei bastante interessante. Se vocês conseguem ver aí, pausem o vídeo e pensem num lance que o Mikhail Tal fez. Mikhail Tal fez um lance magnífico que foi B3. Esse lance aí é fantástico porque não tem mais como... É como se fechasse a boca do caixão. Não tem mais como as brancas reagirem a nada, né? Porque é obrigado a capturar, né? Capturando o B3. Aí o Mikhail Tal força com A2. Mesmo que o bispo vá para E2, que é um lance só para tirar um pouco o desvio, temos agora outro lance fantástico que acontece muito dentro de algumas partidas quando é final de torre, com um peão passado. É esse tipo de lance aí que a gente tem que tirar o rei do encontro desses tipos de cheque, né? Que é cheque aí, né? O rei é torre em G1, rei é obrigado a tomar. E agora, depois que capturar, né? Captura G1, aí A1, promovendo a dama, rei vai para G2, depois torre capturar em B3 e torre C8 cheque, rei G7 e as brancas abandonam. Fica aí a dica para que vocês entendam, foi dentro da variante da clássica, né? E é importante que vocês entendam essa primeira, depois eu passo mais outra partidas para a gente vermos as
variantes da siciliana.